Olá, eu sou Gilberto Andrade, advogado, e esse é o canal Entenda Seus Direitos. Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre seus direitos em relação às construtoras. Assim, se você adquiriu ou pretende adquirir apartamento de construtoras, geralmente apartamentos na planta, assista nossos vídeos, pois aqui você encontrará informações que certamente lhe serão úteis. Hoje nós responderemos o seguinte questionamento: tem o direito à devolução das taxas de corretagem e SAT? Antes, caso você tenha alguma crítica, dúvida ou sugestão, inclusive para novos vídeos, entre em contato pelo e-mail gilberto@gilbertoandrade.dv.br ou acesse o nosso site www.gilbertoandrade.dv.br. Bom, vamos iniciar com o seguinte questionamento: o que seria, SAT? SAT é o Serviço de Assistência Técnica Imobiliária. É um serviço que é cobrado no sentido da confecção dos contratos e do auxílio em relação à obtenção das documentações necessárias para que esse contrato seja finalizado, esse contrato com a consultora, a compra da unidade. E a taxa de corretagem é o pagamento daquele profissional, o corretor, que te auxiliou na aquisição da unidade. Acontece que o Poder Judiciário tem entendido, de forma majoritária, que a cobrança dessas taxas são indevidas. Quais são os fundamentos para que o Poder, alguns pelo menos desses fundamentos, que derivam o entendimento do Poder Judiciário que essas taxas são indevidas? Primeiro, o serviço não é necessário. Ora, se você for diretamente à construtora, ao estande de venda da construtora, para comprar um imóvel da construtora, para que você teria que pagar o corretor? Já que nós sabemos que o corretor, entre as funções dele, a mais relevante, a de maior peso, é aquela de aproximação das partes. Ora, se você já foi diretamente comprar da parte que está vendendo, em tese você não precisaria, então, do serviço do corretor. Também outro argumento é que a contratação desses profissionais, eu estou dando aqui o exemplo do corretor, mas podemos estar falando também dos que estariam cobrando a taxa SAT, é no sentido de que são profissionais contratados pela construtora e que trabalham em benefício da construtora. Assim, o pagamento desses profissionais teria que ser realizado pela construtora e não invertido o ônus e passado para o consumidor. Outro argumento é o argumento de que seria uma prática abusiva. Por quê? Porque seria venda casada, nos termos do inciso 1º do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. O que é a venda casada? A venda casada é quando aquele fornecedor, aqui no caso as consultoras, exigem que você contrate um outro serviço para a obtenção do que você efetivamente quer. Aqui no nosso exemplo é o seguinte: você vai no stand de venda e fala, olha, eu estou interessado em adquirir de você, construtora, tal unidade. E ela vira para você e diz, olha, para você comprar essa unidade que você quer, você precisa contratar um corretor, que é este aqui. Se você não contratar o serviço de corretor, você não consegue comprar aquela unidade. Então, eles vinculam um serviço a você fazer a aquisição. E isso é considerado pelo Código de Defesa do Consumidor uma prática abusiva. Em relação às taxas especificamente da corretagem e da SAT, que nós estamos comentando aqui nesse vídeo, o Poder Judiciário, mais precisamente o Superior Tribunal de Justiça, verificando a grande quantidade de demandas em âmbito nacional, ele decidiu suspender todos os processos, ou seja, todos os processos que discutem a devolução, a restituição dos pagamentos de corretagem de SAT de consultoras estão suspensos para que o Superior Tribunal de Justiça tenha um entendimento que servirá de guia para todos os demais juízes e tribunais. Por que isto? Porque, como nós dissemos no início do vídeo, esse entendimento da restituição desses valores é um entendimento majoritário. Mas existe um entendimento minoritário de alguns juízes, de algumas câmaras, alguns embargadores, no sentido de que não, esses valores não são devidos. Alguns entendem que a corretagem ela não deve ser devolvida, outros entendem que a SAT não deve ser devolvida, ou seja, que o consumidor deveria efetivamente pagar e, tendo pago, ele não tem direito à restituição. Saliento mais uma vez, é entendimento majoritário, ou seja, a grande maioria dos juízes e dos desembargadores, de que o consumidor tem sim
direito à restituição desses valores. De qualquer forma, o STJ está aí analisando a questão para que dá um entendimento que deve ser a base e deve ser seguidos pelos demais juízes e tribunal. Então, o juiz que entende que não é o caso de devolução, se o STJ manter um entendimento majoritário, igual que nós acreditamos, ele, apesar dele ter um entendimento, ele vai ter que seguir a orientação da instância superior. Isso pode gerar algum inconveniente nesse primeiro momento, alguns clientes nossos demonstram essa preocupação, mas isso não será bem positivo a longo prazo, visto que os processos terão um encaminhamento mais rápido, pois os juízes já vão julgar conforme o entendimento da instância superior, e as próprias consultoras acabarão perdendo interesse de postergar o processo com diversos recursos, até porque, por conta do novo Código de Processo Civil, a cada recurso ela pode ser condenada em sucumbência cada vez maior. Então, talvez não seja interessante ela continuar postergando e recorrendo, pois no final isso será mais caro para ela e ela já sabe qual vai ser o entendimento final, né? Alguns clientes nossos nos questionam, ora, se existe essa situação e o STJ está para julgar, ainda está para analisar isso, não vale a pena eu aguardar, então? Nossa orientação é de que não aguarde. Por quê? Porque existe uma coisa em direito que é a prescrição, que é, em termos simples, o tempo que você demora para exercer o seu direito. Ou seja, você pode ter o direito, mas se você demorar para exercê-lo, passar do prazo que a lei determina, por mais que você tinha ele, você vai perder esse direito. Tá? Em relação à taxa SAT e à corretagem, nós temos 3 correntes falando sobre a prescrição, sobre o tempo do exercício desse direito, o tempo que você tem para entrar com essa ação e cobrar essa devolução. O entendimento majoritário é que você tem 10 anos para entrar com essa ação. No segundo, vamos falar em ordem decrescente, o segundo entendimento é que você tem 3 anos e o entendimento minoritário mesmo é o de 5 anos. Né? Nós entendemos o seguinte, se você tem um prazo menor de 10 anos, entre com a ação, nós entendemos que a análise do custo-benefício ela é interessante e vale a pena você entrar com a ação. Mas se você está numa situação onde o seu prazo é inferior a 3 anos, é a melhor situação. Por quê? Porque aí a construtora ela não poderá apresentar a alegação. Obviamente que a construtora vai sempre falar que o seu prazo máximo é de 3 anos. Tá? Agora, o Poder Judiciário, de forma bem majoritária, bem robusta, tem sempre apontado para que o prazo é de 10 anos. Tá? Então, vale a pena você ingressar com a ação, mas se você tem um prazo menor de 3 anos, entre logo. Porque por mais que o processo está suspenso, se você entrar com essa ação, o prazo ele para de correr e você entrou dentro do prazo dos 3 anos, então você estaria tranquilo, somente aguardar uma definição do Superior Tribunal de Justiça para o seu processo dar continuidade, sendo que essa alegação da prescrição estaria caída por terra, porque ela não existiria no seu processo. Inclusive o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele também está analisando esse recurso que nós comentamos, a questão da prescrição. Qual a prescrição que deve ser aplicada? Se é de 10, a de 3 ou a de 5 anos para o ingresso dessas ações. Então, se você tem um caso concreto, procure um profissional, um advogado, que ele vai analisar a sua situação, vai ver se você realmente se enquadra nesses requisitos de forma mais técnica, porque nós trouxemos aqui elementos de forma mais simples, só para o entendimento geral, tá? E ele deve lhe auxiliar no ingresso dessa ação de forma mais rápida possível para que você não caia no problema da prescrição. Bom, aí você viu esse nosso vídeo e vai lá fazer a aquisição do imóvel e fala, bom, agora eu já sei, eu não preciso mais, eu sei que é taxa indevida e vou tentar não pagar essa taxa de corretagem. Eu acho que é justo você tentar não pagá-la. A taxa de corretagem tanto a SAT. Porém, como nós já falamos, dificilmente você conseguirá, porque as consultoras impõem que você faça a contratação desses serviços. Ora, então como agir? É um questionamento que nós recebemos bastante de clientes. Olha, se você não tem como, não vai ficar sem adquirir o imóvel que lhe interessa. Você vai lá e faz a aquisição do imóvel. A única coisa que você precisa é ter recibos, comprovações de que você está pagando essas taxas de forma bem clara e do que elas se tratam.
Então, se a consultora te der um recibo, olha, você está pagando tanto de corretagem, tanto de SAT, você pega esses recibos. Você, com esse recibo, a comprovação de que você pagou e que se deriva de uma contratação diretamente da consultora, do imóvel na planta, você já tem elementos para ingressar com essa ação. Se a consultora não tem, alguns consultores que não dão recibo, não deixa isso muito claro, na hora que você der o cheque, mencione atrás do que se trata direitinho, porque quando você for entrar com a ação, você vai pedir o microfilme desse cheque e ali você vai ter a comprovação de que você pagou tal valor efetivamente em relação à corretagem e tal valor em relação à SAT. Tá? Então você já vai ter elementos para levar para o profissional habilitado, o advogado, que vai analisar e vai poder entrar com a ação e você vai poder ver o seu direito realizado com a devolução desse dinheiro. Importante também o ingresso da ação num prazo mais rápido possível, porque a atualização monetária você sempre vai ter direito. Porém, os juros, que representa um valor considerável no final do processo, ele só começa a valer com a citação da parte contrária. Então, quanto mais rápido você entrar com a ação, mais rápido você citará a parte contrária e mais rápido você também terá a devolução, nessa devolução que você está pedindo, a inclusão dos juros, que vai representar no final um valor consideravelmente interessante para vocês. Tá? Salientando mais uma vez, não deixe de procurar um profissional habilitado, um advogado, caso você tenha em mãos uma situação concreta relacionada a esse tema aqui que nós acabamos de falar. Bom, falaremos no nosso próximo vídeo, ainda dentro do tema sobre as consultoras, nessa série das consultoras, sobre a restituição da taxa de interveniência nos contratos com as consultoras. Tá? Então não deixe de assistir o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.